court has issued a warrant for Russian President Vladimir Putin's arrest. Absolutely right. This is a catastrophe for Vladimir Putin. Russian President Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Boris Putin nasceu a 7 de outubro de 1952 em Leningrado, atual São Petersburgo. De um jovem praticamente desconhecido, andando nas ruas de uma cidade devastada pela guerra, ele se tornou presidente do maior país do mundo, a Rússia. O pai, Vladimir Spiridonovich Putin, era um operário de fábrica que também serviu na Marinha Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A sua mãe Maria trabalhava como operária numa fábrica. Crescido em um lar modesto, Putin nunca teve muitas riquezas durante a sua infância e durante a sua adolescência. Era simplesmente mais um jovem como qualquer outro naquela altura. Mas já na altura da infância de Putin, ele teve um acontecimento que mudou completamente a vida dele até hoje em dia na presidência. Um dia, quando Putin era criança, o Putin estava a brincar com mais uma criança normal. Ele tentou apanhar um rato que estava escondido. O pequeno Vladimir Putin não desistia, seguiu o animal até o encurralar. E foi aí que Putin, pela primeira vez na sua vida, aprendeu a arte da perseguição. А еще выгоняли крыс в подъезде. Ну да, просто шел вот по этой самой лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять, загнал ее в какой-то угол. Она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще с лестницы на лестницу, с перелета на перелет пыталась прыгнуть мне на голову. Вот это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять. Além disso, o jovem Putin era fascinado pelos filmes soviéticos, principalmente aqueles que tinham agentes secretos da KGB que se infiltravam nos Estados Unidos. E foi com esses filmes que ele viu durante a sua adolescência que ele decidiu aquilo que ele se queria tornar no futuro, um espião na União Soviética. Mesmo em idade prematura, ele tentou entrar na KGB e como? Ele simplesmente andou para a sede da KGB na sua cidade de Leningrado e perguntou se podia pertencer à mesma, no qual responderam que ele tinha que ter ou faculdade ou então maior de idade. Então Putin esperou até o momento certo. Enquanto isto tudo acontecia na vida de Putin, Putin tinha uma grande paixão, o desporto, principalmente o judo. Putin era tão bom naquele desporto que ele foi campeão nacional da sua cidade natal, Leningrado. Putin também recorda este momento da sua vida como o momento principal onde ele aprendeu a ordem, o respeito e respeitar quem está acima dele, a hierarquia. Depois de Putin acabar a escola, ele entrou na Faculdade de Leningrado em Direito em 1970 e também acabou a sua formação em 1975. E foi aí que Vladimir Putin conseguiu concretizar o seu sonho. Ele conseguiu entrar para a tão sonhada KGB. No início, o seu papel era modesto. Putin não tinha uma figura de destaque dentro da organização. Era apenas mais um jovem da KGB em Lenin. Mas isso ia mudar. Em 1985, Putin foi destacado para a cidade de Dresden, na então Alemanha Oriental, numa época em que o seu país ainda estava dividido pelo Muro de Berlim. E foi ali que ele viveu um dos períodos mais intensos da sua carreira na KGB. E foi na exata cidade de Dresden que aconteceu os momentos mais marcantes na vida de Vladimir Putin. O Muro de Berlim caiu e a União Soviética também caiu nessa altura. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Кидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. Mas mesmo nesse colapso total, Putin mesmo assim demonstrou lealdade aos seus parceiros e aos seus superiores. E mesmo na altura em que tudo estava a descambar, Putin cumpriu as suas últimas ordens, que era queimar muitos e inúmeros arquivos secretos que estavam da KGB. Também foi nessa altura em que se diz que Putin começou a desconfiar ainda mais do Ocidente, pois para Putin a queda do Muro de Berlim teve inúmera influência
dos ocidentais. Além disso, em Dresden, Putin viveu o seu momento mais importante da vida pessoal. Ele era casado com Ludmila, que ele conheceu ainda na faculdade. Putin lá teve seus filhos enquanto construía a sua vida familiar ao mesmo tempo que servia à União Soviética. Após o muro de Berlim cair, Putin tem então que voltar à sua cidade natal, então Leningrado. Putin voltou sem nada, sem emprego, sem dinheiro e o futuro completamente incerto. Putin estava tão mal que ele estava a considerar virar taxista na sua cidade. В начале 90-х вы только вернулись из Германии. Как приходилось преодолевать вот эти трудные времена? Ну, как все. Как же. Жил как все. Но иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить. Имеется в виду на машине подрабатывать частным извозом. Неприятно об этом говорить, откровенно, честно, если сказать. Но, к sожалению, и это тоже было. Это была та самая «Волга», которую вы привезли из ГДР? Ну, конечно, другой машины у меня не было. Mas foi aí que, outra vez, tudo muda na vida de Putin. O então amigo Anatoly Shubak, que na altura era uma figura emergente na política local, convidou Putin para integrar na sua equipa da prefeitura de São Petersburgo. Em 1991, Putin assumiu o Comitê das Relações Externas da cidade, e apenas alguns anos depois, em 1994, ele já era o vice-presidente Anatoly Shubak. It hardly came as a surprise, but as Vladimir Putin played the part of the university old boy, he announced he'd be taking on a new role. And as far as the Russians are concerned, he's hardly put a thing wrong. A recent poll puts him 38% ahead of his nearest rival. Na altura havia alguns escândalos que passavam na mídia sobre Putin usar a sua posição para corrupção, para ter dinheiro. Não só ele, como Anatoly Shubak também. Então, desde cedo, algo que depois falaria-se muito sobre o governo de Putin, já acontecia desde em São Petersburgo. Mas foi aí que Putin começou a dar os seus primeiros passos em política. Depois do primeiro mandato de Anatoly Shubak, ele tentou se recandidatar para o segundo mandato, no qual ele perdeu para o Vladimir, e aí Putin fica outra vez sem emprego e sem saber o que fazer. Foi assim que outra vez Putin teve a sorte de conhecer as pessoas e os amigos que ele fez ao longo da vida. Um grande amigo dele, que era o Zudrin, falou de Putin a Boris Yeltsin, o então presidente da Rússia. Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Zudrin disse que Putin era leal e fiel. Yeltsin gostou dessa ideia porque a Rússia vivia um caos. Após a queda da União Soviética, em 1993, houve a primeira Constituição da Rússia e também houve as primeiras eleições para presidente, no qual Boris Yeltsin venceu. Mas o governo de Yeltsin era muito fraco. Primeiro pelos casos de corrupção, chamado a família, no qual Yeltsin e os oligarcas russos controlavam a Rússia. Em segundo, o processo das privatizações não estava a correr como planeado. E em terceiro, a corrupção ainda continuava a reinar na Rússia. Então Yeltsin estava a viver um caos. E ele precisava de alguém em quem ele pudesse confiar, pois Yeltsin já não sabia o que fazer como presidente da Rússia. As coisas estavam tão más para Yeltsin que Yeltsin, após o primeiro mandato, como também fez Anatoly Shubak, ele candidatou-se para o segundo mandato. Neste caso, o seu rival era o Zyuganov, o então comunista que estava a concorrer contra Yeltsin. E foram nessas eleições em que vários historiadores concordam que foram fraudulentas, pois os oligarcas russos não queriam perder as suas riquezas e Yeltsin protegia os oligarcas russos. Então foram umas eleições muito frenéticas, no qual Yeltsin não estava bem de saúde e muitos pensavam que ele até iria desistir da concorrência eleitoral. Mas ele acabou por vencer com 51% dos votos e assim conseguiu mais um mandato como presidente da Rússia. Молодые ростовчане!
em que Yeltsin chama Putin e em 25 de julho de 1998 Yeltsin nomeia Putin como diretor da FSB, a então antiga KGB. Os oligarcas russos e o Yeltsin pensavam que Putin era uma pessoa controlável, no qual eles sabiam que Putin sempre iria obedecer às suas ordens, então eles nunca pensariam que Putin, uns anos mais tarde, poderia tornar-se uma ameaça. Mas Putin foi ganhando cada vez mais confiança no círculo chamado a família. E então, a 16 de agosto de 1999, Yeltsin nomeia Vladimir Putin como primeiro-ministro. Mas se nós voltarmos atrás um pouco, vocês sabem que o governo de Yeltsin era fraco. Não só fraco a nível de governo, mas também a nível de o apoio da população. Yeltsin estava tão mal de saúde e com tantos casos de corrupção que ele renuncia ao seu cargo a 31 de dezembro de 1999. Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век. Новое тысячелетие. Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали. Сначала в детстве, потом повзрослев. Сколько нам будет в 2000 году? А сколько нашей маме, а сколько нашим детям. Казалось, когда-то так далеко. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, sильными, энергичными людьми. Se vocês bem se lembram, Yeltsin tinha vários problemas, não só de corrupção, mas também a nível de apoio das pessoas. Então, antes de Yeltsin renunciar ao seu cargo, ele fez um acordo com Putin. Putin, pessoalmente, iria fazer com que Yeltsin não fosse condenado por nada, e em troca, Yeltsin saía do poder e deixava o Putin como presidente interino. Depois disso, houve eleições marcadas. A 26 de março de 2000, Putin enfrentou outra vez o comunista Zyuganov e venceu com uma ampla vantagem. Em 7 de maio de 2000, também tomou posse como presidente da Rússia, consolidando a sua ascensão ao poder máximo do país. Обещаю вам, что все демократические завоевания нашего народа будут, безусловно, обеспечены и гарантированы. При этом мы не остановимся на достигнутом, мы будем укреплять многопартийную систему, будем укреплять гражданское общество, делать все для того, чтобы обеспечить свободу средств массовой. Em poucos anos, uma pessoa praticamente desconhecida tornou-se presidente do maior país do mundo. Não só isso, mas a partir da parte 2 é que as coisas realmente começam a ficar interessantes, pois as pessoas que pensavam que conseguiam controlar Vladimir Putin foram controladas pelo próprio Vladimir Putin. Na parte 2 o vídeo será o dobro do tamanho deste e vamos abordar caso por caso de como Vladimir Putin consolidou o seu poder na Rússia e como ele expulsou todas as pessoas que não estavam em um encontro da sua presidência. Mas esta foi a primeira parte. Se vocês gostaram, deixem o vosso like, subscrevam e até uma próxima.